Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Mesquita e sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial OnSafety. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como cadastrar uma investigação de acidente e depois gerar o relatório com 5 passos totalmente completos, tá? Desde a pré-análise, a sequência de fatos, as fotos, a causa raiz e as assinaturas com os participantes, né? Com os envolvidos. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o sistema, vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, estou aqui na tela inicial do nosso sistema, tá? Então, logo a princípio, eu vou dizer que se você não assistiu a parte 1 do nosso treinamento de investigação de acidente, se você não sabe como configurar um checklist para pré-análise e a causa raiz, você precisa assistir meu outro vídeo, senão você não vai conseguir entender os mesmos passos, não vai conseguir seguir os mesmos passos que eu vou mostrar nesse vídeo agora, tá? Então, assiste o meu outro vídeo que eu ensino certinho como configurar, como importar esse checklist para colocar na empresa e nós conseguirmos fazer a investigação de acidente, beleza? Então vamos lá, vou clicar aqui no menu investigação de acidente, tá? Então, primeiro eu preciso selecionar o meu estabelecimento. Então, o meu já está selecionado aqui e eu clico no botão mais novo. Bom, para quem já é acostumado com o e-social, já conhece como enviar, como cadastrar um comunicado de acidente, é muito similar, tá? É bem parecido, mas quem não conhece também já vai entender que precisa preencher as informações sobre o acidente, tá? Então você vai selecionar o projeto aqui, que é o estabelecimento, você vai selecionar o trabalhador, a data, o tipo de acidente, tá? Então selecionei o Márcio aqui, o tipo de acidente eu vou colocar típico, tá? Último dia trabalhado, horas trabalhadas, se houve afastamento ou não. Você pode marcar aqui se houve óbito, se houve comunicação com a polícia. A situação geradora você precisa marcar como impacto de pessoa contra objeto parado ou impacto de pessoa contra objeto em movimento. Então, vou colocar aqui a primeira opção, tá? Dependendo do que você marcar, ele já puxa um agente causador aqui, beleza? Então, vou colocar aqui, vou preencher umas informações fictícias. O último dia trabalhado foi dia 10, horas trabalhadas, vou colocar 2 horas, tá? Houve afastamento. Não houve óbito, não houve comunicado com a polícia. Essa observação é um campo aberto que você pode escrever alguma observação. A parte atingida, tá? Então, vou colocar, por exemplo, braço. Lateralidade, braço direito. Você pode selecionar esquerdo, direito ou ambas. A severidade real e a potencial, tá? Então, só para explicar para vocês o que seria isso. A severidade tem leve, moderada e crítica, né? Então, vamos supor que cai uma viga do meu lado aqui, né? Eu estou trabalhando lá no meu setor e alguma coisa desabe do teto e caia do meu lado. E é uma coisa muito pesada, pode ser, sei lá, 1 tonelada, 300 quilos, 400 quilos, só que não pegou em mim, não me atingiu. Então, na severidade, eu posso colocar leve, por exemplo. Mas o potencial, se tivesse me atingido, seria crítico, né? Eu poderia morrer, né? Então, você vai analisar o acidente desde aqui já, tá? E aqui você pode preencher o endereço, né, as informações, e logo abaixo se existe atestado ou não, tá? Se existir e você quiser marcar, você pode marcar e preencher. Beleza? Então, eu vou preencher aqui o meu CEP, que ele já vai puxar algumas informações aqui automáticas. Beleza? Tipo do local, vou preencher aqui qualquer coisa fictícia aqui também. Não tem ambiente. E vou clicar aqui para salvar, tá? Então, eu já salvei a minha investigação de acidente, mas eu não preenchi ainda nada, não preenchi pré-análise, não coloquei foto, só salvei as informações que eu cadastrei aqui, né? Então, para eu mudar, eu clico aqui em alterar. Eu só mostrei salvar para caso vocês precisem salvar antes de preencher ou só para deixar já registrado, para depois preencher, tá? Mas não é necessário salvar agora porque você ainda não terminou, né? Então são 5 passos. Você precisa preencher a pré-análise, os fatos, a sequência de fatos, as fotos, a causa raiz e a equipe, né? Então vou mostrar para vocês cada um desses passos. Primeiro, na pré-análise, aparece o checklist que eu coloquei de pré-análise. Lembra que eu mostrei no outro vídeo? Então, o risco do incidente foi bloqueado ou mitigado? Se foi, beleza, está em conformidade com esse item, clique em OK. Se quiser adicionar uma observação, você pode clicar e adicionar alguma observação. Caso
não tenha sido bloqueado, você pode colocar NC, que seria não conforme, de acordo com o item. Tá? Então, o NA seria que esse item não seria aplicável e o insuficiente seria que falta alguma informação, falta alguma coisa para preencher esse item. Né? Então, falta alguma coisa, no caso aqui, para ser bloqueado o risco de incidentes. Você pode colocar insuficiente, por exemplo, e adicionar uma observação. Então, você vai precisar preencher, tá, cada uma dessas observações, tá, pessoal? Então, vou preencher algumas aqui e vou clicar para salvar e fechar. E beleza, ele já, quando eu clico de novo, pode ver que ele já está salvo aqui, tá? Aqui nos fatos seria a sequência de fatos desde que ele chegou na empresa. O que você tiver de informação, você vai registrando na sequência de fato, tá? Então, venho aqui, ó, na sequência de fato, cliquei, tá? Aqui embaixo na sequência de fato, e aí eu clico no botão mais para adicionar um fato. Então, hora da ocorrência, eu vou colocar aqui, ó, 8 horas, tá? Chegou na empresa e bateu o ponto. Um exemplo, tá? Salvei. Outra sequência, 8 e 10, tá? Vou colocar aqui, dá para você digitar e dá para você selecionar aqui pelos quadradinhos, né? Então, vou colocar 8 e 10 aqui. Detalhamento, participou da reunião geral e foi para o seu setor. Aí vamos supor que eu esqueci de algum fato, né? Entre 8 e 8 e 10, ao invés de eu ir marcando sempre as horas de forma ordenada, não precisa ser assim, tá? Então vamos supor que eu quero marcar 8 e 5, tá? No meio desses dois. Então venho aqui em adicionar, coloco aqui 8 e 5. Opa, errei de novo. 8 e 5. Detalhamento, tomou café na máquina. Pode ver que já ficou em ordem aqui, ó. 8 horas chegou na empresa, 8 e 5 tomou café, 8 e 10 participou da reunião e foi para o seu setor. E aqui 8 e 23 aconteceu o acidente, tá? Então isso aqui é a minha sequência de fatos, tá? Quanto mais informações você souber, tá? Quanto mais pessoas você investigar sobre o ocorrido, ao redor do ocorrido, né, as testemunhas, você vai ter uma sequência de fatos mais detalhada, beleza? Após isso eu posso salvar. Agora, se você quiser adicionar fotos, você pode vir aqui na parte de fotos e adicionar as fotos do acidente, do ocorrido, tá? Eu não vou adicionar nenhum. Aqui na causa raiz, tá, vai aparecer o meu checklist de causa raiz, que é bem maior que o meu checklist de pré-análise. Os dois estão disponíveis para download, tá? Mas os dois, como eu falei no último vídeo, é um exemplo que eu estou usando, né? Não quer dizer que ele vai ser o suficiente para a sua empresa, muitas vezes não vai se adequar. Então, cada empresa, o melhor de cada empresa é você ter um checklist de pré-análise e um checklist de causa raiz. Então, o que eu estou mostrando aqui são apenas exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, meu primeiro item, tá, do fator organizacional, que é o meu grupo 1, é falha na aquisição de treinamento. Então, eu respondo se foi falha na aquisição de treinamento, sim ou não. Se essa pessoa teve treinamento da função dela, né, teve treinamento do equipamento que ela está usando, você pode colocar que não foi uma falha de treinamentos, na aquisição de treinamentos. Agora, caso foi uma falha, você pode colocar aí sim, tá? Então, por que isso, pessoal? Você vai investigar, né, de acordo com o checklist, você vai investigar tudo o que aconteceu, todos os fatos, desde o começo, né? Porque um acidente não é só culpa da pessoa que sofreu o acidente, tem todo um envolvimento por trás, né? Pode ser culpa de um fator organizacional da empresa, um fator estrutural, pode ser algum fator de gestão da empresa, né? De administração, né? Então, tem vários fatores que podem levar ao ocorrido do acidente, né? Então, você vai preencher cada grupo desse, e aí, depois de preencher, você vai responder. Nós temos uma metodologia aqui na investigação de acidente que se chama os 5 porquês. Você tem que preencher cada pergunta dessa com um porquê. E aí, para cada resposta que você der, vai gerar outro porquê. Então, por que foi falha na aquisição de treinamentos? Então, você vem e fala, por exemplo, o funcionário faltou no dia do treinamento. E aqui embaixo já aparece outro porquê. Então, por que o funcionário faltou no dia do treinamento? Então, para cada resposta que você der, ele vai gerar um porquê, um segundo porquê, um terceiro porquê, até o quinto, tá? Não é necessário você preencher todos, claro.
né? Você pode preencher 2, 3, somente um, né? Mas eu vou preencher aqui mais um. Funcionário faltou no dia do treinamento. Por quê? Então, o funcionário estava de atestado, né? Então, já habilitou outro. Por quê? Aqui, outro item meu, falta de mão de obra ou de insumos e materiais. Então, vou marcar que foi falta de material, por exemplo. Então, falha no contato do fornecedor, né? Que não conseguiu, foi uma falta de material e isso se deve à falha no contato do fornecedor. Então, aí ele já habilitou outro por quê? Por que foi uma falha no contato do fornecedor? Né? Então, qual que foi o problema? Não conseguiu o contato dele, no dia não conseguiu ligar, estava muito atarefado, ou às vezes faltou verba, né? Faltou dinheiro para comprar esses materiais. Então, pessoal, você vai construindo toda uma estrutura para investigar aquele acidente. Tem um botãozinho no canto aqui que você pode ver, que é uma setinha, tá? Se você clicar nela, ele vai abrir o menu de plano de ações, que seria, para quem está acostumado já com o nosso módulo de inspeção, sabe o que é criar uma ação corretiva. Mas se você não conhece, basicamente você está criando uma ação corretiva para corrigir aquele item que está errado. Né? Então, você clicando naquela setinha aqui que eu mostrei, já vai abrir essa tela, você clica no botão mais novo e vai aparecer perguntas que você deve responder para a sua ação corretiva ficar mais completa. Então, já apareceu na observação aqui o que eu coloquei por último, que estava de atestado. Então, qual que é a sua proposta para corrigir esse problema? Qual que é? Então, você vai digitar o quê? Quem que é o usuário responsável por essa ação. Se teve algum participante, algum usuário participante, você pode colocar quando, como você vai resolver esse problema, quanto custa, se precisa de algum recurso, se precisa de alguma verba, se precisa de algum valor, né, se custa ou se não custa nada, o porquê de fazer essa ação, de criar essa justificativa e o local, tá? Aqui embaixo você pode preencher o nível de prioridade de acordo com a matriz de risco e, por último, já mostra o item de referência do nosso checklist de causa raiz, o item 1.1.1, que é a falha na aquisição de treinamentos. Tá? Então, isso é a nossa ação corretiva, beleza, pessoal? Então, os itens da sua causa raiz, beleza? Eu só preenchi 2, respondi alguns porquês aqui e vou salvar. Mas quanto mais completo você preencher, melhor vai ser a sua investigação e mais rápido você vai chegar na solução aí do problema e resolver aí na sua empresa, beleza? Aqui ele já apareceu que é necessário marcar como sim ao menos um fator de cada grupo. E nesse checklist eu tenho 4 grupos, beleza? Então eu vou colocar sim em alguns grupos aqui só para ele salvar, tá? Então eu tenho 4 grupos aqui, ó. Fatores humanos e comportamentais é meu último grupo. Excesso de confiança. Desconhecimento de regra. Então, vou marcar esse aqui como sim. Coloquei aqui no desconhecimento de regras que o funcionário não leu as regras. E aí já habilitou outra pergunta que fala por que ele não leu as regras. Né? Será que essas regras o pessoal não tem o conhecimento delas? Ou será que não estão sendo devidamente expostas para todos os colaboradores? Né? Então, em cada uma dessas você vai responder, tá? E agora eu cliquei aqui em salvar. E agora salvou a minha causa raiz. Então, lembrando, eu já tenho pré-análise, eu tenho a sequência de fatos, eu tenho as fotos, eu tenho a causa raiz preenchida e, por último, eu vou coletar assinaturas e mostrar quem que participou dessa investigação, tá? Então, eu clico aqui em equipe. Então, mostra aqui a data da conclusão da análise, né? Então, nós concluímos hoje, dia 17 de maio de 2023. Toda vez que alguém vem e altera essa análise, vai aparecer aqui a data da última atualização, que é a alteração que a pessoa pode fazer posteriormente. Então, se eu vir aqui e alterar as informações amanhã, aqui já vai aparecer última atualização, dia 18, tá? Preenchido por o meu usuário que está preenchendo essa investigação, tá? E aqui o coordenador da análise. Então eu posso colocar aqui o Antônio, Caio ou Robson. Eu vou colocar que foi o Antônio, o coordenador da análise. E eu venho aqui e clico em assinar, tá? Venho aqui, assinei. Beleza? O coordenador da análise basicamente é funcionário também, tá? Ele está relacionado lá no cadastro de pessoas, tá? Que ele seja o coordenador ali do setor.
da análise. Beleza, pessoal? Aqui embaixo tem os envolvidos, que são todas as pessoas que você fez a entrevista, por exemplo, todo mundo que se envolveu, as testemunhas. Então você vem aqui, eu vou colocar aqui os meus três funcionários foram envolvidos no acidente, né? Eles estavam como testemunha ali na hora que aconteceu o acidente do meu colaborador Márcio, né, que eu coloquei lá no começo. Então vou adicionar eles aqui. Então eles aparecem no relatório como envolvidos, mas não é necessário coletar a assinatura deles, tá? Agora, aqui embaixo, o participante é a pessoa que realmente participou da investigação de acidente. Então, eu vou colocar aqui só o Caio Mesquita, tá? E aí eu posso coletar a assinatura dele. Então, venho aqui e coleto a assinatura aqui. Confirmar. Beleza, pessoal? Por último, eu clico em salvar e finalmente está finalizada a minha investigação de acidente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido até aqui e eu posso salvar e fechar essa tela para finalmente emitir o relatório. Então, eu vou mostrar para vocês como que sai o relatório. Venho aqui no Márcio, se eu quiser alterar alguma informação, posso clicar no botão alterar e vou abrir o relatório. Bom, voltando aqui, pessoal, eu emiti o relatório em PDF da investigação de acidente do Márcio. Então, pode ver que aparece as informações aqui, tá? Do empregador, o endereço, né? As informações do acidentado, que é o Márcio, as informações do acidente aqui, agente causador, impacto de pessoa contra objeto parado, parte atingida, pré-análise apareceu os itens que eu preenchi em conformidade ou não, a sequência de fatos apareceu aqui, a causa raiz também apareceu aqui, junto com o primeiro e o segundo porquê que eu preenchi, tá vendo? Então, todos os grupos da causa raiz apareceram aqui separados, tá? E aqui apareceu coordenador e participantes, o Antônio como coordenador e o Caio Mesquita como participante. E logo abaixo, por último, todos os envolvidos que foram as testemunhas que deram entrevista, por exemplo. Finalizamos aqui o nosso vídeo, a nossa investigação de acidente, tá? Um módulo muito importante, eu espero que vocês tenham entendido a funcionalidade dele. Caso tenha qualquer tipo de dúvida, você pode comentar aí no vídeo e entrar em contato com a gente se for necessário. Beleza? Se inscreva no canal e até a próxima.